perdi a live. Não, você não perdeu, você escolheu assistir outra coisa, então tá bem, você escolheu o mais importante. Mas é assim, Bolívar, cara, Bolívar tá na área sábado à noite. Hoje é meu aniversário, Gabriel, parabéns para você. Muito sucesso nesses próximos 24 meses, para que quando você comemorar aniversário de novo, você já tenha transformado muita coisa na sua vida. Parabéns, pessoal. Depois ficam reclamando. Drica Furtado. Não estou no YouTube, Meirelles. Eu sou aqui de você. Estou só no Instagram. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e odeia o outro, ou você serve ao outro e odeia a um. Muito bom. É brincadeira. Não estou no... Estou só aqui ao vivo. Jaqueline Portela, boa noite, pessoal. Chega de brincadeira, chega de conversa furada e vamos trabalhar, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje com força uma das coisas mais importantes, que é o que? A iniciativa. Tá bom? Tem gente que está trabalhando, faz sentido, aí tem que trabalhar, mas a gente vai... Osvaldo Gramel, a gente vai fazer uma série e vai deixar ela gravada no YouTube, ó. Cabral, eu gosto do Cabral, 10.000 horas de TV, você se forma em direito. De tanta conversa que tem sobre processos judiciais e tudo mais. Brooklyn na área, boa noite. Bom, pessoal, vamos lá, vamos nos focar aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo, tá, uma série de lives baseada nas 16 leis, segredos escondidos. Com que objetivo? O nosso objetivo são 3 coisas: ajudar a sair da estagnação, fazer com que você seja reconhecido naquilo que você faz e para que você possa ganhar mais dinheiro. São esses 3 objetivos, nada mais e nada menos. Por isso que a gente está trabalhando nesse sentido. Nós vimos na primeira noite propósito definido, depois como formar uma mente mestra em torno do propósito, depois nós vimos autoconfiança, ontem de noite nós vimos o hábito da economia, e hoje nós vamos trabalhar a questão da iniciativa. Você vai ficar impressionado, você vai ficar impactado com a percepção que você vai ter sobre o fato de nós não termos iniciativa. O que é a iniciativa? A iniciativa é você sair do hábito, do costume de andar em círculos. A maioria das pessoas anda em círculos. E esse círculo, na verdade, é a zona de conforto. Você vive dentro... A zona de conforto, ela não é ação, tá? Muitas vezes as pessoas pensam, a zona de conforto é um lugar de ação. A zona de conforto não é ação. A zona de conforto sempre é um modo de pensar. Um modo de pensar. Então, as pessoas, isso um filósofo iluminista francês, Jean-Jacques Rousseau, ele trabalhava muito a questão da educação, e ele já dizia há muitos anos, 200 e poucos anos atrás, que o ser humano, muitas pessoas preferem morrer do que pensar, e muitos morrem para não pensar. E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a gente não percebe. Quando eu digo andar em círculo, não é a mesma ação, é o mesmo circuito de pensamento o tempo todo. Você não sai desse círculo de pensamento e por isso você não tem iniciativa. A iniciativa é andar numa linha reta, é você avançar, você tomar a iniciativa de avançar. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso. É incrível.
Se você tem uma equipe, por exemplo, e você trabalha com equipe, você vai ver que tem algumas pessoas que têm iniciativa, mas a maioria das pessoas não tem iniciativa. A maioria das pessoas não tem iniciativa. Se você olhar, por exemplo, aqui na página 95, no próprio capítulo, diz assim, as pessoas, quando se trata de iniciativa, podem ser classificadas em 4 categorias. Aquelas que agem sem que alguém lhes diga para agir, minoria, as pessoas que agem sem que alguém lhes diga para agir. 2, aquelas que agem quando alguém lhes diz uma única vez para agir. 3, aquelas que agem somente quando a necessidade as força a fazer. E a grande maioria, aquelas que não agem nem mesmo quando alguém as estimula e mostra o passo a passo a fazer. Então o que acontece? A minha grande pergunta para você é a seguinte: você é uma pessoa de iniciativa? Esse é o animal mais escasso no planeta. Uma pessoa de iniciativa, tá bom? Então a Nilza pediu pra gente desativar os comentários, o Inácio também, e eu vou desativar os comentários, mas antes a gente vai chamar a galera do sábado à noite, tá bom? Vamos clicar aqui, vamos chamar, eu tô chamando a Maria Viana, já sei que ela tá na live, mas vou chamar de qualquer jeito, Terezinha, Simone, vamos chamar umas 20 pessoas, é dando que se recebe. Quando você semeia, você vai colher, você nunca pode receber aquilo que você não dá. Quando você chama pessoas, você tá semeando. Se você fica com a semente fechada só para você, você não semeia. E quem não semeia, não colhe. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Aquilo que não sai, não vem. Quer uma experiência? Para de respirar. Se você parar de dar o ar, você não consegue mais receber. É uma lei. Patrícia Bastos, obrigado. Então, feita a nossa atividade do dia, já chamei a galera, diz Aline Coelho, muito bem, boa noite, vamos fechar aqui. Ó, o Farley Roberto mandou até o convite para mim entrar na minha live, mas é isso aí. Bom, vamos lá. Gente, não adianta a gente ficar falando aqui meses, anos, se a gente não tiver iniciativa. A iniciativa, ela não é uma coisa muito fácil de se ter. Vocês estão entendendo? Por mais que você queira ter iniciativa, muitas vezes você não consegue ter iniciativa. Por que as pessoas são tão limitadas quando se trata de iniciativa? E eu vou te dizer, essa única lei aqui, a iniciativa, essa única lei, ela pode mudar tremendamente a sua vida a partir de hoje, desse exato momento. Nosso objetivo é esse, coisas práticas que você possa aplicar ainda hoje, tá bom? Para que 2023 seja o ano. Então nós estamos na lei 5. São 16 leis, faltam 11, nós estamos na lei 5, e a lei 5 diz o seguinte: iniciativa e liderança. Só que eu não vou nem ocupar muito tempo explicando o que é iniciativa, a gente sabe. Eu vou explicar para você o que você precisa fazer para desenvolver iniciativa. Obrigado por estar aqui numa noite de sábado. Isso mostra que você realmente tomou a decisão de que 2023 vai ser diferente, que 2023 vai ser o ano. Ninguém fica sábado à noite aqui assistindo uma aula se não está completamente comprometido. E por isso eu quero te dar os parabéns. Eu passei muito sábado à noite fazendo isso e eu continuo fazendo isso no sábado à noite porque é legal, é bacana. Então, como é que você desenvolve iniciativa? Como é que você cria iniciativa? Como é que você se torna uma pessoa de iniciativa?
Vamos começar fazer uma pequena experiência, uma pequena experiência. O que eu quero que você faça, tá? Pode confiar em mim. Eu vou te conduzir um pouco. Eu quero que você feche os olhos por um momento, tá? Feche os olhos, você pode baixar a cabeça, fechar os olhos. E eu quero que você use um pouco a sua imaginação, tá? Use a imaginação e eu quero que você tente projetar a sua mente, a sua consciência para o alto, para o canto da sala onde você está. Se imagine lá em cima, olhando para você, assistindo a aula. É como se a sua consciência, a sua mente, fosse um olho que está lá no canto da sala, olhando você assistindo a live. Você consegue se ver como se você fosse uma outra pessoa? Você está lá em cima olhando e você está sentado aqui, está vendo sua cabeça, o celular, o computador, a mesa. Você consegue ver isso, mesmo com os olhos fechados? Você consegue sair, ficar lá no canto da sala e se ver, olho fechado, mas você consegue ver o seu celular, você consegue me ver falando sem abrir os olhos. Como se você fosse uma outra pessoa sentado aqui. Agora, tente uma outra coisa, continue com o olho fechado, tente uma outra coisa. Pense no seu estado emocional, nas suas emoções. Você consegue identificar as suas emoções? Consegue identificar o que você está sentindo? Como você descreveria esse estado mental? Então, pode voltar aqui abrindo os olhos. Por que essas experiências são importantes? O que eu quero que você entenda com isso? Porque quando você vive na prática, fica mais fácil de compreender. Essa experiência que você fez, se você fez ela direitinho, ela é uma habilidade que só você tem. Só o ser humano tem isso. Isso é uma habilidade unicamente humana. E isso se chama autoconsciência. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é a habilidade para pensar a respeito do nosso próprio processo de pensamento. Você tem autoconsciência, isso significa que você pode observar a si mesmo. Você pode sair de si, você pode observar as suas escolhas, as suas ações, os seus resultados. E esse único fator, a autoconsciência, é a razão pela qual nós temos domínio sobre todas as coisas do mundo e é a razão pela qual nós conseguimos ter avanços de geração em geração. A autoconsciência é um fator muito importante na nossa vida. É a capacidade que você tem de se autoanalisar, de se autoavaliar. É através dela, é através da autoconsciência, que você pode avaliar a si mesmo e você também pode avaliar as outras pessoas e que você pode aprender com a sua experiência e também com a experiência alheia. Então você tem essa capacidade que os outros animais não possuem. E graças a essa capacidade, você pode quebrar, você pode mudar seus velhos modos de pensar e você pode se reinventar, você pode
começar algo completamente novo, completamente diferente a partir desse ponto. Animais não conseguem fazer isso. Você consegue. Então nós temos um ponto muito importante para você escrever no seu livro, para você escrever no seu caderno: autoconsciência. Você tem a capacidade de olhar para si mesmo, de se autoavaliar, de se autoanalisar. E com isso você tem a capacidade de fazer ajustes a seu comportamento. E por que isso é tão importante? A autoconsciência, ela permite, se você usar a autoconsciência, a maioria de nós não usa, mas se você usar a autoconsciência permite que você possa guardar uma certa distância de si mesmo, você pode se afastar de si e examinar o modo como você se vê. Isso é extremamente importante, e para você entender a construção disso, da linha de raciocínio, porque o que muda, na verdade, as pessoas é elevar o estado de consciência, elevar o nível de consciência sobre uma coisa. E o que eu quero que você aprenda hoje à noite? Eu quero que você aprenda por que as pessoas procrastinam. Por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas têm ansiedade? Por que as pessoas muitas vezes passam anos estagnados no mesmo ponto? Esse é o objetivo dessa nossa linha de raciocínio. Porque quando você entender isso, você não precisa fazer nada. A compreensão por si só, ela cria a ação. Então, para você sair da estagnação, para você sair da procrastinação, para você sair da indisciplina, se você anda meio perdido na vida, tudo que você precisa não é um conjunto de técnicas. Você precisa elevar o seu nível de consciência acima desse estado mental que cria a estagnação, acima desse estado mental que cria a procrastinação. Por isso eu sempre digo isso. Einstein, ele dizia que os problemas não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que eles foram criados. Então você nunca sai da estagnação, você nunca sai da procrastinação e dessas coisas, se você não elevar o seu nível de consciência. Não adianta eu te dar um conjunto de ações, porque você não vai nem conseguir aplicar. Porque você vai estar imerso nesse mesmo estado mental que cria esses problemas na sua vida. Então, a autoconsciência é uma coisa que eu quero que você anote bem grande no caderno, porque isso precisa fazer parte a partir de hoje da sua vida. O que é a autoconsciência? Preste bem atenção, as pessoas falam muito em crenças. A autoconsciência é o princípio que te possibilita a analisar as suas crenças, os seus impulsos e a determinar, a entender se essas crenças, esses impulsos são baseados nos teus valores, no teu propósito, se eles foram escolhidos conscientemente por você, ou se você os adquiriu e assimilou involuntariamente, através do seu condicionamento mental. Você está entendendo isso? Não existe nada que você possa fazer, você não tem como entrar dentro da sua mente e querer mudar uma crença limitante. Porque você nem vai achar essa crença. Se você soubesse, por exemplo, eu tenho uma crença limitante, mas qual é essa crença limitante? Aí você tá aqui, isso aqui é sua mente cheia de crenças, cheia de convicções. A mente são essas crenças, essas convicções. Então a mente, ela não pode mudar a própria mente. O que pode mudar a mente? Um estado de consciência mais elevado.
Com o estado de consciência mais elevado, que faz parte a autoconsciência, você olha para esse movimento na sua mente, vocês observaram, eu passei isso como atividade da aula 3, quando você observa, diz, poxa, mas esse pensamento aqui é o que está me criando problema. Mas você não percebe isso com a mente, porque a mente é essa crença. Então você se eleva acima dessas crenças, e aí o que acontece? Você consegue entender o que está causando os teus problemas. Preste bem atenção, tá? A maioria de nós procura se entender através da reação das outras pessoas. Você já percebeu isso? Quando uma pessoa diz algo sobre você, às vezes até para um terceiro, e você fica sabendo, aí você começa a pensar sobre si. Eu chamo isso do espelho social. A sociedade em que você vive, o contexto à sua volta, ele serve como um espelho. E você tenta se ver através da opinião das outras pessoas. Se a opinião das outras pessoas é positiva, você, opa, eu sou o cara. Agora, se a opinião das outras pessoas é desfavorável a seu respeito, tchum, você cai no abismo da autocomiseração. Então, deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito importante se você verdadeiramente quer se tornar uma pessoa diferenciada, se você quer viver o seu potencial, se você quer deixar essa coisa mais profunda que existe dentro de você aflorar e trazer essas coisas maravilhosas que existem dentro de você, não no nível da mente, mas no nível do seu espírito, no nível do seu verdadeiro eu, você precisa entender uma coisa, preste bem atenção, anote isso. Se a única referência que você tem de si são as outras pessoas, o que elas dizem, a opinião, as imagens, as crenças dessas pessoas, as pessoas à sua volta, a visão que você tem de si é falsa. Ela é fragmentada. Cada um projeta, porque o que as outras pessoas dizem de você não é uma interpretação de você, mas é uma projeção delas mesmas em você. Isso é uma coisa que você precisa entender, porque isso vai te libertar de muitos problemas. Preste bem atenção. Quando você está aqui, a outra pessoa está aqui, quando essa outra pessoa diz algo a seu respeito, essa pessoa aqui, ela não está fazendo uma interpretação sobre você. Essa pessoa está projetando o pensamento dela em você. E se você acatar essa projeção, você nega a si mesmo, você se perde. Por isso, a visão, se você busca a visão de si na opinião, nos conceitos, no que as outras pessoas dizem, você está ferrado. Você vai ter mais projeções dos outros em você do que reflexões. Você nunca reflete nada, você só acata as projeções dos outros. Quantos de nós vivem assim? Você vive da projeção dos outros. Você não vai ter iniciativa, você está sempre procurando um espelho no outro onde você possa se perceber. E com isso, o que você faz? Você vai projetar as preocupações e as falhas do caráter das pessoas que dão palpites sobre vocês, sem saber quem você é, em si mesmo. Lembra quando eu falei na aula número 3 dos rótulos dos conceitos, que a maioria de nós é um boneco de opiniões, de conceitos, que eu chamo de falso eu? O que acontece?
A maioria desses rótulos e desses conceitos não vem nem de nós. São projeções dos outros que nós acatamos. E aí que está o grande problema. Então, o que acontece? Se você continuar, se você buscar a sua noção de eu no espelho social, nas opiniões dos outros, o que acontece? Preste bem atenção. O seu condicionamento, a sua condição mental vão determinar amplamente quem você é. Então você se torna o seu condicionamento mental. O que significa você? O que é o condicionamento? É o seu passado. São os resquícios do seu passado que você acumulou ao longo da vida e você transformou numa ideia sobre você mesmo. E agora você vive a partir dessa ideia e você perde completamente a conexão com quem você é. E por que isso? O que isso tem a ver com iniciativa, que é o tema da nossa aula? Já vou te explicar, mas se você vive do seu condicionamento, se você é o seu passado, se você é, como as pessoas dizem, a média das pessoas com quem você anda, tipo, você não tem personalidade própria, você é a média das pessoas com quem você anda. Se você é o seu ambiente, quer dizer, você depende do ambiente para ser alguém, você depende das pessoas com as quais você anda para ser alguém, você se torna 100% o condicionamento das pessoas e do ambiente à sua volta. Isso não é quem você é. Preste atenção, eu não estou dizendo que o condicionamento, o ambiente, não é importante. O teu passado. Eu tenho passado. Eu nasci numa família, fui criado, até dá para dizer de uma maneira bem disfuncional. Eu tive que ir costurando, me ajeitando pelo caminho, fazendo todas as cirurgias plásticas no meu caráter e no meu comportamento que foram possíveis. Então, o ambiente, preste bem atenção, que isso aqui é importante você entender. O condicionamento, que é o seu passado, o ambiente e as pessoas à sua volta, elas podem nos influenciar. Mas dizer que elas determinam quem nós somos, isso é algo totalmente diferente. Então você não tem poder próprio, você não tem consciência própria, você precisa do ambiente para você se tornar alguém. Se isso fosse verdade, os filhos das pessoas ricas seriam as pessoas mais ricas. A gente sabe que isso não é verdade. Então, o condicionamento, ele pode influenciar. Eu estou te dizendo isso bem claro, tá? Porque se você não entender isso, você vai fazer que nem eu. Você vai perder anos da sua vida procurando o ambiente certo, procurando as pessoas certas, reclamando do seu passado. Eu fiz anos isso. Até eu entender que o condicionamento, que essas coisas externas, elas não têm o poder de determinar quem nós somos. Elas podem determinar, se nós não entendermos o que eu vou explicar aqui. Mas elas não obrigatoriamente determinam quem nós somos. E se você olhar as pessoas falando, você vai ver que existem 3 teorias que são amplamente aceitas para explicar por que você é como você é.
As pessoas geralmente elas atribuem assim, você é isso, o quê? Você é resultado da sua genética. E elas começam a fazer estudos sobre a sua genética para dizer por que você age assim, por que você age assado, por que você age assado. Então elas começam a fazer mapas de todo tipo para explicar o seu comportamento, porque isso é da genética. A culpa, sabe de quem é? Do teu avô, do teu bisavô. É por causa deles que você não dá certo nos relacionamentos. Por causa do teu tataravô. É por causa do teu tataravô que tu não é feliz no casamento. É por causa do teu pai que você não consegue sair do lugar. É por causa do DNA. Você é deprimido, você é mal-humorado, você é pessimista, porque isso é da família, está no sangue. Então existe o determinismo genético, você tenta entender a genética. E existe um segundo tipo de determinismo, que é o determinismo psíquico. A culpa é de quem? É da educação, é do convívio, é da sua infância. A culpa é dos seus pais. Se hoje você não tem dinheiro, a culpa está no seu pai, na sua mãe. Se você é uma pessoa tímida, a culpa é dos irmãos. Se você não tem autoconfiança, a culpa é dos professores, é da educação, é da experiência do passado. Veja, isso é um tipo de influência, mas nós tratamos isso como um determinismo. É lógico que essas coisas genética podem nos influenciar, influencia. É lógico que a educação da infância nos influencia. Mas não podemos tratar isso como um determinismo. Qual é a diferença de influenciar e determinar? A influência significa, ok, isso influencia o meu modo de viver, mas isso não determina que eu preciso viver de acordo com essa influência. Você está entendendo isso? A diferença do determinismo e da influência? Porque nós acreditamos o seguinte, nós acreditamos que nós somos assim. Isso é determinismo. E tipo assim, nós temos uma inclinação para isso. Isso é influência. Nós fomos inclinados a agir dessa forma, mas nós podemos sair disso. Por quê? Porque isso não é um determinismo. Então o segundo tipo de determinismo é o psicológico, o psíquico. Foram os pais, os professores, os irmãos, os bullying, os abusos emocionais que você sofreu no passado, que determinam quem você é hoje. Elas determinam o seu caráter e a sua personalidade. É por isso que você é tímido. É por isso que você se sente indigno. Por isso que você se sente uma vítima. Por causa da influência psicológica. É isso que as pessoas te dizem. E a gente aceita isso, porque isso explica muita coisa, mas isso é uma visão distorcida de quem você é. Você subestima a sua capacidade, você subestima o seu poder, você ignora muitos dons que você tem. E o terceiro tipo de determinismo, que é o modismo de muitas pessoas hoje, é o seguinte, é o determinismo ambiental. Quem de vocês nunca ouviu uma pessoa jovem dizer que o ambiente determina os seus resultados? Caraca! Então você está ferrado se você está num ambiente ruim. O que dizer do Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso? Muito desse tempo ele passou numa solitária, 27 anos preso no meio dos bandidos, e saiu de lá e se tornou um líder mundialmente conhecido. Presidente da África do Sul. Então o que acontece? A culpa é do ambiente, é do contexto, é das pessoas que você vive. Isso é um determinismo ambiental. Isso é errado. É a cidade onde você mora, é seu trabalho, é o seu chefe, é a esposa, é o marido. Quer dizer, é o ambiente.
Então, da onde vêm essas falsas percepções? Eu volto a insistir, essas coisas influenciam, mas elas não precisam determinar o seu destino. De onde vêm essas ideias? Essas ideias, elas são antigas e ultrapassadas. Elas vêm de um estudo que um psicólogo russo, Pavlov, fez com cães. Esse estudo se chama estímulo e resposta. Não vou entrar em detalhes sobre esse estudo, mas a ideia básica é de que, assim, o que ele fazia? Ele fazia estudos com cães. Todo dia ele ia lá, dava comida para os cães e no mesmo tempo ele batia uma sineta, uma campainha. E aí um dia ele foi lá e bateu a campainha e não deu comida para os cães. E aí os cães começaram a salivar. Por quê? Porque eles associam comida com o bater do sino. Então ele diz o seguinte, tudo é condicionado a uma ação e uma reação. E a ideia básica, só que ele fez isso com cachorros. Nós não somos cachorros. Cachorro não tem autoconsciência. A ideia básica por detrás desse estudo é de que nós somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo. Então o que significa? Significa dizer que você é um autômato. Que se existir um estímulo externo, você sempre vai reagir da mesma forma a esse estímulo externo. Funciona assim, para você entender isso. Vamos supor que isso é a influência do ambiente, tá? Isso aqui é o ambiente, isso aqui é você. Então, o ambiente externo, ele cria um estímulo sobre você. E aí, você responde a esse estímulo. Então, quer dizer, quem tem o controle sobre a sua resposta? O ambiente externo. E isso é incrível quando você não entende o que nós vamos explicar hoje aqui, você provavelmente vive assim. Se a sua mãe diz alguma coisa, você provavelmente vai se incomodar. Se no outro dia ela diz a mesma coisa, você vai se incomodar de novo. É o estímulo e resposta. Alguém aperta aqui, a coisa sai aqui. E não existe espaço aqui. É tudo automático, é tudo automatizado. Por isso que a gente... Como é que tu vai ter iniciativa se você é um resultado dos estímulos externos? Onde é que vai ter a iniciativa? Se você sempre que você sofre o mesmo estímulo, você vai ter a mesma resposta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Com que clareza, com que nível de clareza isso reflete verdadeiramente quem você é? Essa ideia do estímulo e resposta. Com que grau de acuidade, com que grau de certeza isso reflete a sua natureza humana? Tem uma história de Viktor Frankl. O Viktor Frankl era um psiquiatra e ele era um discípulo de Freud. E assim como Freud, ele era determinista. E o que significa determinista? Acreditar justamente nesse determinismo do ambiente sobre nós. Freud é determinista e Frankl também era determinista. O que significa ser um determinista? Você postula, você acredita que os eventos da infância de uma pessoa moldam o caráter e a personalidade dela, passando a governar a vida dela. Então, o que acontece? A ideia é de que os limites e os parâmetros da vida, limites e parâmetro é uma coisa que você usa como ponto de referência, eles são estabelecidos na infância.
e que não há mais muito o que fazer depois disso. Então isso é o determinismo. E Freud era determinista, ele dizia que depois dos 14, 15 anos, uma vez que a personalidade da pessoa é formada, não existe mais muito para onde correr. Agora pense em você. Você acredita nisso? Você acha de fato que o seu futuro foi determinado na sua infância? Então, Viktor Frankl, ele era judeu e ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha ou na Áustria. E aí ele se tornou um prisioneiro num campo de concentração nazista. Ele e toda a família. E toda a família dele, exceto uma irmã, acabaram morrendo no campo de concentração. E aí, Frank estava lá, era um jovem psiquiatra determinista, e ele estava lá um dia sozinho, nu, numa cela, totalmente nu, no meio de centenas de prisioneiros, e ele percebeu aquilo que mais tarde ele formou uma teoria chamada logoterapia, e ele percebeu ali, preso, sozinho, naquele ambiente de tortura, de sofrimento, vendo as pessoas morrer. Ali ele percebeu o que mais tarde ele passou a chamar de a última das liberdades humanas. O que é a última das liberdades humanas? Preste atenção, porque essa também é a sua. A última das liberdades significa a maior de todas. A que mais conta. Então o que ele percebeu ali, nesse momento profundamente desolador? Que os nazistas, os soldados, os carrascos, eles poderiam completamente controlar a situação em que ele estava, o ambiente, não davam comida, torturavam, eles podiam fazer qualquer coisa que eles quisessem com o corpo dele. Por quê? Porque ele estava preso, ele não tinha como reagir. Mas ele entendeu que mesmo assim, ele podia decidir dentro de si como isso iria afetar ele. Essa é a última das liberdades. Qual é a última das liberdades? A última das liberdades é exatamente isso. O determinismo, que ele acreditava antes, dizia o seguinte: um estímulo cria uma resposta. Isso é automático. Então ele estava lá no campo de concentração e os nazistas criavam todo tipo de estímulo horroroso para cima dele. E aí um dia ele disse, e ele precisava sobreviver. E aí um dia ele pensou o seguinte: cara, se eu continuar reagindo, se eu reagir, se eu for reacionário, quer dizer, se o estímulo deles provocar uma resposta automática, eu vou acabar morrendo. E aí ele entendeu o seguinte, exatamente isso daqui. Ele entendeu que, apesar de ter um estímulo, ele poderia escolher a resposta que ele daria ao estímulo. Então, a última das liberdades é esse espaço que existe entre o estímulo e a resposta. Então, preste bem atenção. Passado, condicionamento, é tudo um estímulo. Então, você tem um estímulo a fazer coisas de certa maneira. Mas esse estímulo, ele não determina a resposta que você dá. Ele pode influenciar a sua resposta quando você não tem consciência. Esse espaço aqui, ele pode ser pequeno, ele pode ser médio e ele pode ser gigante. Você vai desenvolvendo ele. Então, o que é a última das liberdades?
É isso que eu quero que você aprenda para a gente falar sobre mudança, para a gente falar sobre iniciativa. Entre o que acontece contigo, o que tua mãe fala, o que teu marido faz, o que teu filho faz, e a resposta que tu dá, existe o seu poder de escolha. Entre o que tua mãe diz, teu pai diz, teu marido diz, e a reação, se você vai ficar chateado, se você vai ficar brabo, se você vai se desesperar, se você vai cair em depressão, existe um espaço. E você tem que aprender a exercer esse espaço. Esse espaço é a última das liberdades. A sua liberdade, ou pelo menos o seu, eu não chamo isso nem de liberdade, eu chamo isso de eu sempre digo, até mesmo contrariando Sartre, nós não somos livres. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos no condicionamento. Mas nós temos o poder de escolha. E esse poder de escolha, se nós usarmos ele, nos torna livres. A maioria das pessoas não é livre. Por exemplo, se alguém passa na rua e te ofende, você é livre para não se ofender? Claro que você é. Mas geralmente o que acontece? Geralmente você se ofende. Se alguém fez alguma coisa contigo no passado, você é livre para perdoar essa pessoa e para continuar a sua vida? Você é. Mas você exercer essa liberdade, você ter a capacidade de exercer essa liberdade, isso é outra coisa. Isso você precisa treinar. Isso você precisa desenvolver. E uma pessoa de iniciativa, ela tem um estímulo aqui e ela tem uma resposta aqui. Esse espaço entre o estímulo e a resposta, ele é tremendamente gigante. E é isso que você precisa fazer. Essa é sua missão. Cara, não tem como você ser livre se uma outra pessoa puxa uma cordinha e você se enche de ódio, de raiva, se desespera. Se sua mãe, num domingo, resolve dizer que você é imprestável, que você puxou o teu pai, que você não serve para nada e não sei o quê, você tem a escolha de ouvir isso e não reagir. Olha que incrível. Se eu te disser que você é o melhor cara do mundo e não sei o que, se eu te elevar às nuvens, você ainda tem a escolha de não se sentir lisonjeado. As pessoas dizem o seguinte, presta atenção, as pessoas dizem o seguinte: essa pessoa me tira do sério. Só se você está preso nela. A mim ninguém tira do sério. Tirava. Por quê? Porque eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer com o que a pessoa diz ou não. Isso não tem nada a ver com estoicismo, com frieza. Isso tem a ver com liberdade. Você não depender nem da boa nem da má opinião dos outros. Você ter seu próprio conjunto de princípios, você pode agir. Lembra Viktor Frankl? Mesmo tendo um limite de opções muito pequeno dentro daquele ambiente, ou mesmo Nelson Mandela, o que acontecia? Ele tinha uma liberdade interna, uma liberdade interior de como ele iria agir diante daquele limite de ações. E isso é gigante, porque as pessoas podem te colocar dentro de uma caixinha desse tamanho, e você está preso dentro dessa caixinha. Mas lembra da atividade que nós fizemos no início? Você ainda tem a capacidade de sentir uma liberdade interior, que é a seguinte: o que eu vou fazer
com o fato deles terem me colocado nessa caixinha. É esse nível de liberdade que você precisa desenvolver. O que eu quero que você entenda nesse sábado à noite aqui? Eu estou muito feliz com você por você estar aqui comigo. Somos 7.000 pessoas em pleno sábado à noite, quase 10 horas da noite. Nem sei que horas é no Brasil. Mas preste atenção. Fique comigo aqui que vale a pena. Você não vai se arrepender. Isso pode salvar a sua vida, tá? O que acontece? Por um sábado à noite você pode ganhar vários anos. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se a sua liberdade de escolha. É isso que eu quero que você entenda. Aqui está o poder de você tomar a iniciativa e mudar radicalmente o rumo da sua vida a partir de hoje. Mesmo que você tenha sido programado ou condicionado a agir de uma certa maneira, você pode, usando esse poder de escolha, mudar radicalmente quem você é. Você tem que entender a partir de hoje, ambiente. Sempre que uma pessoa diz que o ambiente determina quem você é, você tem que pensar, isso não é verdade, esse cara não sabe do que está falando. Sempre que alguém diz que as pessoas à sua volta determinam quem você é, você precisa dizer, essa pessoa não sabe o que está falando, porque senão você vai ser condicionado ao erro. Você sempre precisa entender que entre o ambiente, as pessoas, o passado, qualquer estímulo e a resposta que você vai dar, existe um fator que você nunca pode abrir mão. É o fator que é a tua capacidade de pensar livremente. A autorreflexão. O que essa pessoa está dizendo? Ela está falando sobre mim ou ela está refletindo algo que ela sente nela? A autorreflexão. E essa capacidade de pensar, você precisa usar aquilo que Frank chama dos 4 dons. Ele chama isso dos 4 dons que nos fazem humanos. Esses 4 dons só você tem, só você recebeu. Preste bem atenção sobre isso. O que você precisa fazer para abrir esse espaço entre o estímulo e a resposta e para você abrir a sua liberdade, para você se tornar uma pessoa livre? Você precisa usar 4 coisas que são da sua natureza humana. Você nasceu com elas. A primeira aqui, é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? É aquilo que nós fizemos no início. É a capacidade de pensar sobre o nosso próprio processo de pensamento. A capacidade de pensar sobre o nosso próprio processo de pensamento. Aquilo que eu pedi para você fazer na terça-feira. Comece a observar o que você pensa. O que a serpente tagarela, a voz na sua cabeça, o que ela diz? Então comece a usar a autoconsciência, a olhar para si mesmo, as suas atitudes, os seus comportamentos, seus modos de pensar. É isso que eu quero que você faça. Comece a se analisar, torne-se o seu próprio laboratório. Porque você precisa entender o que está criando a sua realidade. E aí você precisa ter a liberdade de tomar iniciativa para mudar. Mas por que nós não mudamos? Por que nós ficamos presos? Por causa desse conceito de estímulo e resposta. Imagina se você depende do ambiente certo para dar a resposta certa. Que tipo de liberdade você tem? Eu preciso encontrar o ambiente certo. Aí você vai passar a vida inteira procurando o ambiente certo. Porque se você procura um ambiente, o ambiente ele sempre vai causar pressão sobre você. E essa pressão, ela vai fazer com que quem vai fazer as escolhas, quem vai definir a sua reação, não é você, a autoconsciência,
os 4 dons, não é a sua natureza humana, mas o seu condicionamento passado. E aí você sempre vai fazer a mesma coisa. Então, um dom é a autoconsciência. Aprenda a usar a autoconsciência. Aula número 3. Mas ainda lá na frente, nas leis do sucesso, nós vamos falar sobre autocontrole, lei número 8. Autocontrole, lei número 8. Não esqueça disso. Lei poderosa, você ter o controle sobre o seu pensamento. As pessoas dizem que o grande poder está na nossa capacidade de pensar. Mentira. O grande poder não está na capacidade de pensar. O grande poder está na capacidade de direcionar o pensamento para onde você quiser. Essa é a sua grande capacidade. Então nós temos aula 8 ainda. Nós temos a aula 11, pensar com precisão. Então, autocontrole, pensar com precisão. E nós temos concentração, nós temos cooperação e nós temos a lei da tolerância. Tudo isso são aulas que trabalham a sua autoconsciência. Ali na frente. Olha que poder são esse processo que nós estamos construindo aqui. Então, autoconsciência. Lei número 3 e todas essas leis que estão ali na frente que nós ainda vamos ver. Aí vem a imaginação. O que é a imaginação? É o segundo dom. Nenhum cachorro, nenhum passarinho, nenhum boi, nenhum elefante tem autoconsciência. E também nenhum deles tem imaginação. Só eu e você temos. Imaginação é uma coisa que nós não sabemos usar. Nós vamos falar sobre isso amanhã à noite. Lei número 6. Imaginação. Aprenda a usar a imaginação. Essa lei vai mudar a sua vida. Só essa lei. Mas essa aqui também. As outras também. E essas leis, elas formam um todo. Mas vamos lá. Imaginação. O que é a imaginação? A imaginação é a capacidade de você criar na sua mente imagens que transcendam a realidade presente. Por exemplo, você pode estar endividado, você pode estar numa situação difícil, você pode estar com uma doença de repente, não importa onde você está. Você pode usar a imaginação e sair dessa realidade e imaginar como seria uma realidade diferente, que é o propósito definido. Você nunca define um propósito baseado no que tu já tem. O propósito sempre é uma realidade que você quer. Para isso você tem que usar o dom da imaginação. Esse é o segundo dom que você tem que usar. O terceiro dom é a capacidade de discernimento. O que é discernir? É separar aquilo que interessa daquilo que não interessa. Então, o discernimento, todos nós temos capacidade de discernimento. É muito raro você fazer alguma coisa errada, ou eu fazer alguma coisa errada, e não saber que a gente está fazendo a coisa errada. A gente sabe que está fazendo a coisa errada. Se tu não pagar uma pessoa que tu deve, tu acha que isso é certo? Não, isso é errado. Você até pode achar uma justificativa para te convencer, isso se chama racionalização. Você até pode racionalizar. Ah, essa pessoa mereceu isso. Não vou pagar ela. Mas isso você sabe que você está errado. Se você trair o seu marido, sua esposa, você vai achar que isso está certo? Não, você sabe que está errado. Se você mente para alguém, você acha que está certo? Ah, eu vou mentir para essa pessoa porque ela merece. Isso é uma história que você conta para justificar o erro, mas você sabe que isso é errado. Então, o discernimento é o terceiro ponto, a capacidade de discernimento. O que é isso? É um entendimento profundo do que é certo e do que é errado. Isso já vem programado em nós. Você não tem como se enganar. Ah, eu vou fazer isso. Não, você faz, você até pode justificar isso, mas você sabe que isso é errado. A justificativa já é um sinal de que isso é errado. Existem princípios universais, atemporais,
e autoevidentes que governam a nossa vida. E nós sabemos quais são esses princípios. Por serem universais, eles também estão em nós. Então, o discernimento é você entender o grau com que as suas ações e os seus pensamentos estão alinhados ou estão em harmonia com esses princípios universais. Que, na verdade, são essas leis, em grande parte. E aí tem o quarto dom que você precisa usar, que é a vontade independente. O que é a vontade independente? A vontade independente significa o seguinte: você pode ter vontade condicionada de fumar um cigarro, de comer um doce. A vontade condicionada, porque a condição, o hábito, e todo hábito é um condicionamento, o condicionamento te condicionou a querer fumar um cigarro depois do almoço. O condicionamento te condicionou a mentir, e você mente demais. O condicionamento te condicionou a falar mal dos outros, a criticar os outros, a falar pelas costas. Isso tudo é uma vontade condicionada, mas você ainda tem a vontade independente, que é uma vontade maior do que as vontades condicionadas. Então você usa a vontade, você primeiro usa a autoconsciência para refletir sobre você, aí você usa a imaginação para te tirar da situação em que você está, você usa o discernimento para dizer, essa imaginação que eu estou fazendo, ela é certa ou é errada, e aí você usa a vontade independente para se impor sobre os impulsos do seu condicionamento. É assim, esse processo ele é simples. Explicando assim pela primeira vez, ele parece um pouco complexo. Parece que você tem que fazer uma atividade de yoga, onde você precisa controlar o pé, você precisa controlar a respiração, você precisa controlar a cabeça, você precisa elevar as costas. Mas se você fizer isso continuamente, isso é uma coisa automática. Então, a vontade independente, que é o quarto dom, é a capacidade de agir conforme manda a consciência, livre de qualquer influência externa. Esses 4 dons aqui, tá? Se você aprender a usar esses 4 dons, isso é iniciativa. É isso que vai te dar iniciativa. Aqui tu não tem iniciativa. Por quê? Porque você é uma resposta automática do teu condicionamento. Você é condicionado a agir de certas maneiras. E se você é condicionado a agir de certas maneiras, o que é a iniciativa? É uma coisa nova. É você iniciar. Você não tem como iniciar algo que você sempre repete. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar sobre iniciativa? Então, primeiro você tem que entender o que é, por que as pessoas não têm iniciativa, porque elas são objeto do seu condicionamento. Por quê? Expliquei na outra terça-feira, mas em pensar com precisão, em autocontrole, a gente vai avaliar isso bem mais a fundo. Isso aqui é só uma visão geral. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui um estímulo e uma resposta, e você cria a liberdade de escolha. Agora você pode iniciar algo novo. Você não precisa sempre repetir a coisa velha. Você não é um robozinho. Você é o quê? Você é um ser pensante. Você tem a liberdade de pensar que tipo de resposta você vai dar. Então você pode criar coisas novas somente quando você entende essa liberdade. E como é que você amplia essa liberdade? Usando esses 4 dons. Quais são esses 4 dons? Autoconsciência, imaginação, discernimento e a vontade independente. A amplitude
amplitude com que nós exercemos e aprimoramos esses dons, nos permite realizar nosso potencial humano. Você lembra que eu falei que isso aqui é baseado em Pavlov, o estudo de animais? Nós não somos animais. Mas se nós não exercermos a nossa liberdade, nós podemos viver como animais. Nós podemos ser o resultado do quê? Nós podemos ser o resultado da contínua programação passada. E aí você não exerce o seu potencial essencialmente humano. Então você tem que sempre pensar muito, mas pensar muito em relação a como você age, a autoconsciência, aquilo que nós vimos no início. Eu tinha preparado muito mais conteúdo para a noite de hoje. Eu tinha pegado aqui e tinha avançado mais, mas eu acho que essa explicação ela já abre muita janela, muita porta para nós. O que seria a iniciativa? O que é ter iniciativa? Que é ter essa abertura. Você tem que entender que iniciativa significa muito mais do que o poder de iniciar algo. A iniciativa, que é associada à liderança, eu nem falei sobre liderança ainda, mas a iniciativa, ela diz uma coisa que você nunca pode se esquecer. Quando você olha para isso, você entende que você não é vítima. Então, o poder da iniciativa, a lei da iniciativa, ela implica que você é totalmente responsável pela sua vida. Agora não temos mais desculpas. Porque não importa o que aconteceu no passado, isso não determina o seu futuro. Existe o poder de escolha. Mas e se eu fui abusado sexualmente no passado? É uma cicatriz profunda. É uma coisa horrorosa. Horrorosa. Que não deveria acontecer com ninguém. Mas mesmo que você tenha sido abusado sexualmente no passado, isso não precisa determinar o seu futuro. Você pode criar uma nova história a partir do uso dessa imaginação. Vai ser fácil? Não, mas isso é sua responsabilidade. Isso é sua responsabilidade. A lei da iniciativa, ela diz que são as suas ações, preste atenção, a lei da iniciativa diz que são as suas ações que criam seus resultados. E diz que as suas ações que criam os seus resultados nascem de decisões tomadas e não de condições externas. Você pode estar no pior ambiente que você possa imaginar. Mas não é esse ambiente que determina o seu futuro. É a maneira como você vai agir em relação a esse ambiente. É isso que as pessoas não entendem. E a maneira como você age, ela sempre depende de você. Às vezes a gente acha que não, porque a gente não tem consciência disso aqui. Então a gente está preso aqui, a gente diz, como é que eu vou ser feliz se eu tive um passado onde eu fui abusado, onde eu sofri muito bullying? Como é que eu vou ser feliz no futuro se a minha família foi tão disfuncional? Você está me entendendo? Como é que você vai ser feliz? É sua responsabilidade. Sartre, um filósofo que eu estudo muito, Jean-Paul Sartre, ele diz o seguinte, todos nós, eu acho isso muito lindo, ele era meio poeta, ele dizia o seguinte, todos nós recebemos uma vida como se recebe uma caixa pelo correio. O conteúdo dessas caixas varia. O que eu recebo é diferente do que você recebe. Mas o que tem dentro dessa caixa não é o mais importante.
O mais importante é aquilo que você faz com aquilo que tem dentro dessa caixa. E aqui estamos eu e você. Eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei qual é o seu condicionamento. Eu não sei o que você sofreu, eu não sei pelo que você passou. Eu sei o que eu sofri, eu sei pelo que eu passei. E nós estamos juntos nessa grande missão. Eu e você, nós estamos juntos nesse grande barco. E é nosso papel, meu e teu, nos ajudarmos para que a gente consiga juntar os cacos, pegar aquilo que sobrou do nosso passado, do nosso condicionamento, juntar isso e construir algo grandioso. E esse algo grandioso não precisa se tornar imperador de Roma. Esse algo grandioso significa você ser feliz, você ser pleno, você sonhar, você ir atrás do seu sonho, você ter fé, você ter esperança, você viver a vida com leveza, você não ser uma pessoa rancorosa, você não ser uma pessoa ressentida, você não se entregar para a depressão, para a desesperança, você não ser vítima dos seus impulsos, você não ser vítima do seu passado. Você tem o poder de escolha, que é a última de todas as liberdades, e é o seu papel, é a sua missão, e nós estamos aqui para isso, expandir cada vez mais o seu poder de escolha, para que você não se torne uma ferramenta nas mãos das outras pessoas, para que você não procure a sua imagem refletida nas opiniões do mundo. Você é uma pessoa totalmente singular, por mais que você quisesse, por mais que você desejasse, mesmo que você tenha um irmão univetelino, ele não vai ser igual a você. Eu nunca me esqueço de uma história que eu li, que eu nem sei se é verdadeira, mas ela é muito ilustrativa. Essa história diz o seguinte, que 2 irmãos gêmeos nasceram numa mesma família. O pai era alcoólatra, batia neles, batia na mãe. E o tempo passou e um foi para um lado, o outro foi para um lado. E tinha um pesquisador que fazia pesquisa com gêmeos. E ele encontrou esses 2 gêmeos. E um deles era um professor universitário, muito conceituado, casado, família. Tinha uma família bem organizada, bem estruturada. E o outro era um alcoólatra. Vivia sozinho, borracho, bêbado, não tinha família, não tinha ninguém. E aí ele entrevistou os 2. O Daniel. Aí ele entrevistou os dois. E aí ele perguntou para o professor: o que tu acha que fez com que você se tornasse, mesmo tendo essa família disfuncional, o pai bêbado e tudo mais, alcoólatra, o que você acha que influenciou para você se tornar o que você se tornou? E ele disse: como é que eu poderia não me tornar o que eu me tornei, tendo o exemplo que meu pai me deu? E esse professor nunca tinha colocado um gole de álcool na boca. E ele disse: como é que você queria que eu tomasse a bebida alcoólica vendo meu pai? Nunca eu poderia viver a vida do meu pai. Eu tinha um exemplo. E aí ele foi e perguntou para o outro, que também era bêbado, o irmão gêmeo, perguntou: o que tu acha que te levou a se tornar um alcoólatra? Ele disse: como é que tu espera que eu fosse me tornar outra coisa? Olha o exemplo que eu tive em casa, olha meu pai. Como é que você queria que eu me tornasse algo diferente? Então o que acontece? Acontece o seguinte: a vida, a tua vida, ela é algo tão preciosa, ela é algo tão mágica, ela é um milagre tão grande, que ninguém tem o poder de viver a sua vida por você. Você recebeu como presente divino. As pessoas dizem: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Qual é a imagem e semelhança que você tem?
Não é essa imagem física, porque essa imagem física você já sabe o que vai acontecer. Daqui a 100 anos ela não existe mais. Então onde é que está a nossa semelhança com o Criador? A nossa semelhança com o Criador, eu estudei isso por anos, porque eu era obcecado por isso. Eu não aceitava simplesmente dizer eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu queria saber onde estava essa imagem e semelhança. Deus não podia ser ruivo, Deus não podia ter a minha cara. Então, quem é Deus? Onde é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? E eu fui colocando todos os aspectos que Deus precisa ter para ser Deus. E fui comparando eles com todos os aspectos de ser humano. E eu cheguei a uma conclusão. A única coisa que nos faz a imagem e semelhança do Criador é o nosso poder de criar. Ele cria, nós criamos. Ele cria mundos, nós criamos o nosso mundo. Então você recebeu esse dom divino de criar a sua vida, a sua realidade. E esse poder de criar, ele é tão seu, que você pode criar o que você quiser. Você pode criar uma vida pequena, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, ou você pode criar uma vida de milagres, uma vida de bênçãos. Deus não vai interferir, porque se ele interferir diretamente na sua criação, ele tira o que te faz a imagem e semelhança dele, que é o poder de criar. Então, se ele te tira a capacidade de criar, você deixa de ser a imagem e semelhança dele. Mas ele colocou uma sementinha para discernir se você está usando o dom da criação bem ou mal, que é o nível de sofrimento que você tem na sua vida. Pense no seu corpo físico, Quando o corpo está bem, ele parece que não existe. Você não sente nada. Você parece uma consciência. O corpo, você nem tem atenção que ele existe. A atenção está nas outras coisas. Mas se o corpo está doente, se ele dói, toda a sua atenção vai para essa dor. E você parece que está carregando o corpo por aí. Você está carregando um sofrimento. A mesma coisa é com a nossa, vamos chamar isso de vida espiritual. Mas não gosto nem dessa palavra espiritual. Mas o que acontece? A sua vida é a mesma coisa. Quanto mais você se distancia, mais você sofre. Distancia do quê? Da sua essência. Porque se você não interferir muito na criação, a criação, ela se manifesta através de você. E esse é o maior dom. Essa é a maior dádiva. Você é um milagre. Você é um milagre divino. Você é uma extensão. A sua vida é uma extensão do divino. Você não deveria estar se lamentando. Você não deveria estar choramingando. Você deveria ser grato por tudo que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Então, fura teus olhos. Corta a língua, quebra as pernas, se você não tem nada. A atividade de hoje, que eu quero que você faça agora, eu quero que você escreva todas as coisas que você lembrar. Que se você acordar amanhã de manhã e essas coisas não estiverem na sua vida, você ia se sentir triste. Você ia se sentir magoado. Ou você ia se sentir perdido. Para ver se você não tem nada. Faça uma lista. Comece pelos seus olhos. Comece pelos seus pulmões. Comece pela sua capacidade de respirar livremente. Pela capacidade de ouvir. Porque tem gente que não consegue ouvir. Tem gente que não vê. Tem gente que não respira mais. Parou de respirar algum tempo atrás. Meia hora, 1 hora. Não existe mais respiração. Você ainda respira, seja grato por isso. Você consegue ouvir, você consegue falar, porque quando você começa a reconhecer essas coisas em você, a sua vida muda completamente. Você tem capacidade de caminhar?
Você tem capacidade de mexer os dedos? Você tem capacidade de levantar onde você está? Então o que acontece? Às vezes a nossa disfunção, ela está toda aqui, entendeu? Por isso amanhã nós vamos trabalhar imaginação. Como você usa a imaginação? Porque a preocupação, o medo, a ansiedade, o ressentimento, tudo isso é o uso errado da imaginação. O uso errado da imaginação. Então amanhã nós vamos continuar a nossa jornada. Eu espero que você que passou até aqui, vamos junto. 2023 vai ser o ano, tá? E eu quero que você continue gravando, sempre estamos divulgando lá nos stories, livros autografados, sorteando para você que está fazendo vídeos e chamando a galera, tá? Aprendendo junto, semeando a boa semente. Dê uma olhada lá no story, o ganhador do vídeo de hoje. Amanhã vai ter mais sorteio e preste bem atenção. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu vou sortear, não tá aqui, tá ali atrás. Eu vou sortear uma coleção dos 6 livros do Napoleon Hill. É uma relíquia, tá? Amanhã eu vou explicar como isso funciona, tá? Como você pode ganhar, ou pelo menos concorrer a uma coleção e a um livro antigo de 1960. Essa coleção é de 1947. É a 3ª edição. Outra coisa, vá lá no feed, olhe a frase, comente, conte o que você está achando dessa série, tá bem? Estamos juntos. Ótimo domingo para todos nós. Até amanhã, 20h45. Não se distraia, tá bom?